Olá, eu sou Marcelo Jobim, professor de Direito Constitucional, e estamos aqui para mais um vídeo sobre estudos fundamentais de direito. Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma tradição filosófica, moderna no direito, bastante importante, que é a teoria pura do direito, mas a partir de um ponto específico, a relação que existe entre essa teoria pura do direito em Hans Kelsen, o austríaco de Hans Kelsen, e a sua base teórica ou possível base teórica em Immanuel Kant, o grande filósofo alemão de Königsberg. Bom, a gente começa falando sobre um ponto importante. O pensamento kelseniano é um dos mais importantes do século XX, embora com algumas limitações metodológicas e até mesmo teóricas, marcou profundamente essa concepção teórica do positivismo jurídico. Eu já vi até algumas pessoas, em alguns lugares, falarem sobre a ideia de que o Kelsen teria sido o pai do positivismo, o que parece um pouco equivocado. Na verdade, a gente sabe que o pensamento positivista, a filosofia positivista, ou positivismo, é uma concepção que foi de certa forma, inaugurada pelo filósofo francês, Auguste Comte, no seu curso de filosofia positiva, e que, na verdade, vai impregnar, vamos dizer assim, em todas as áreas de conhecimento, principalmente nas áreas de conhecimento sobre ciências sociais. Como o direito é uma ciência social aplicada, com certeza vai sofrer uma forte influência desse pensamento positivista. Ocorre que a grande sacada do positivismo dentro do direito é exatamente a tentativa de identificar um elemento que seja objetivo para se entender qual de fato é o campo de estudo do direito. E, na verdade, essa perspectiva positivista fez com que se separasse de forma definitiva a noção do direito sobre uma abordagem de direito natural e a noção jurídica, a noção do direito sobre a abordagem do direito positivo. Como o direito natural era muitas vezes baseado em concepções metafísicas, de doutrinas jurídicas, de concepções sobre justiça, prevalece nessa ideia de um positivismo a noção de que o direito tem que se basear sobre o direito posto. Ora, quando se fala de direito posto, se fala de direito posto pelo Estado. Então, a dimensão da estatalidade é muito forte na concepção de um positivismo jurídico, propriamente dito. Então, qual é a contribuição precisa de Kelsen no pensamento jurídico contemporâneo ou nessa tradição filosófica moderna? Na verdade, se a gente vai fazer uma abordagem sobre o positivismo na concepção do direito, parece que Kelsen vai afunilar cada vez mais essa percepção. Ou seja, se a ideia é superar as concepções justnaturalistas, para se ater especificamente a uma concepção positivista, e essa concepção positivista vai ser adotada a partir da lógica de um direito posto pelo Estado, Kelsen no século XX, no início do século XX, vai entender que, na verdade, essa perspectiva do direito posto pelo Estado vai se reduzir ou se resumir à noção de norma jurídica. Então, na verdade, se nós pudéssemos entender a concepção kelseniana, Kelsen vai observar que o objeto da ciência jurídica, na verdade, é a norma jurídica. E a concepção de teoria pura do direito em Kelsen, a ideia do puro em Kelsen, está relacionada à concepção de que não se poderia estudar, observe que o que é puro em Kelsen é a teoria e não exatamente o direito em si. A teoria do direito de Kelsen é pura, no sentido de que, na verdade, o estudo do direito, a teoria do direito, ela não pode estar, vamos dizer assim, relacionada com outros ramos de conhecimento, com a sociologia, com a ciência política, com a filosofia, com a economia. Não, na verdade, que esses outros ramos de conhecimento não fossem importantes para o direito, ou não tivessem nenhum tipo de relação com o direito. Não, na verdade, a concepção kelseniana é que essas outras abordagens, economia, política, ciência social ou filosofia, teriam, na verdade, os seus respectivos campos de conhecimento ou os seus respectivos métodos e abordagens, pelo sociólogo, pelo economista, pelo filósofo, pelo cientista político. E Kelsen
visava identificar aquilo que, na verdade, faria parte apenas e exclusivamente à ciência do direito. E Kelsen vai identificar isso como a norma jurídica. A grande questão é por que Kelsen é identificado como aquele que vai se basear na concepção kantiana, né, do pensamento, ou na tradição filosófica kantiana. Uma das questões importantes é o seguinte: nós precisamos entender, na verdade, tá, o que significa as principais abordagens kantianas sobre razão. Tá? O Kant ele vai desenvolver dois conceitos importantes, né, que são a razão pura, ou a crítica da razão pura, e a crítica da razão prática. O Kant tem uma contribuição muito importante na filosofia, no pensamento ocidental moderno, que é a ideia de que a crítica kantiana não é uma crítica ao elemento da realidade. A crítica kantiana é exatamente a própria limitação ou condição ou possibilidade do conhecimento, né? Esse é um ponto bastante importante. Então, quando Kant vai desenvolver sua razão pura, né, sua razão pura, ele vai identificar, na verdade, essas condições de possibilidade do entendimento, e ele vai partir de dois pressupostos importantes, né? Disse, na verdade, que Kant teria acordado, né, do seu sono dogmático a partir de David Hume, né, que era, na verdade, um filósofo, um pensador inglês importante, né, que estaria associado ao empirismo, né? E o Kant vai entender que, na verdade, para o conhecimento, para a perspectiva do conhecimento, seria importante essa dimensão da empiria, essa dimensão da realidade, essa dimensão dos sentidos, né, da sensibilidade. Porque, na verdade, olha um detalhe interessante, a concepção kantiana, ela vai, embora estar na esteira do pensamento cartesiano, do racionalismo cartesiano, mas há uma diferença fundamental de Kant para Descartes, né? Porque Descartes ainda acreditava, ou ainda ensinava a noção de ideias inatas, né? Ideias de que o ser humano trazia consigo pela natureza. Já a concepção kantiana não, né? Kant vai entender que, na verdade, não haveria ideias inatas no ser humano, né? Mas, na verdade, ideias a priori, né? Ou seja, há uma diferença entre o inato e o a priori, né? O a priori, em Kant, está relacionado à noção de que não existe nada dentro do ser humano que não seja percebido a partir dos sentidos, né? Esse é o grande diferencial. E aí, o primeiro momento de conhecimento para o ser humano seria por meio da sensibilidade, seria por meio dos sentidos, o que aproximava a visão kantiana, né, desse empirismo. Agora, a noção do a priori em Kant, que vai diferir um tanto quanto das ideias inatas, né, do Descartes, é que, na verdade, para Kant, não existiriam ideias inatas, né, desenvolvidos pela natureza dentro do homem. Mas, na verdade, as ideias só chegariam ao ser humano por meio da percepção dos sentidos, né? Então, por exemplo, não existe a ideia do verde enquanto eu não olhar para uma planta. Não existe a ideia do quente enquanto eu não tocar no fogo, né? Então, na verdade, o que o Kant quer dizer é que não existiriam ideias inatas, né? Ou seja, a ideia do quente, a ideia da cor, se não eu tivesse antes a percepção disso pelos sentidos, tá? Então, essa grande distinção entre a concepção do a priori em Kant e do inato em Descartes. Observe, então, que as condições de possibilidade de entendimento para Kant, né, começa a partir da sua ideia de razão pura, né, de razão pura, que vai ter uma dupla perspectiva. Primeiro, a noção da sensibilidade, dos sentidos, do sensorial, né? E um detalhe interessante, que para Kant jamais se poderia apreender a apreender a coisa em si, né? Aquilo que ele vai chamar de nômeno, né? Na verdade, para Kant, a gente só poderia apreender aquilo que a coisa aparenta, que seria o fenômeno, né? O fenômeno. Então, essa aparência, né, esse fenômeno é que entraria, né, por meio dos sentidos
na esfera intelectiva do homem, e a partir daí se teria uma outra possibilidade de desenvolver o conhecimento, que são as categorias do entendimento, né? As categorias do entendimento. Observe um detalhe interessante, que quando Kant vai falar sobre o conhecimento do justo, né, ou do direito, e outro ponto importante que me parece que diferencia bastante de Kelsen, né, porque veja, o elemento do direito em Kelsen está dissociado do justo, né? Enquanto para Kant o conhecimento do direito seria o conhecimento do justo, porque estaria na dimensão dos valores em geral, né? Dos valores em geral. Então, observe que esse conhecimento do justo ou do direito em Kant já não seria possível por meio de uma razão pura, né? Ou seja, por meio, por exemplo, desse primeiro momento de percepção pelos sentidos, né? Para depois se trabalhar por categorias a priori do entendimento. Isso não seria possível, aprender o justo ou os valores ou o direito por meio dessa razão pura. Por isso que o Kant vai adotar, na verdade, a perspectiva de uma razão prática, que aí sim é possível, por meio da razão prática ou a crítica da razão prática, conhecer o justo. E de que forma? Qual é o método para se conhecer o justo por meio de uma razão prática? Ele vai utilizar aquilo que a gente conhece, os chamados imperativos categóricos, né? Então é muito conhecida, né, aquela frase, né, kantiana: age como se a máxima de tua ação devera tornar-se, por tua vontade, lei universal da natureza. Então observe que esse imperativo categórico, né, ele faz parte daquilo que nós vamos identificar na razão prática, né, ou, por exemplo, na metafísica dos costumes, né, em Kant, porque a gente vai entender que, para ele, a concepção de direito e de justiça não está inserida na sua razão pura. Então, observe, mais uma vez, né, esse é um detalhe interessante e importante, né, que a relação que Kant vai ter em Kelsen, ou que Kelsen vai buscar em Kant, né, não me parece que teria uma sintonia com a razão pura propriamente dita. Porque, na verdade, a concepção de teoria pura em Kelsen almejava ser um matemático, né? E essa visão da matemática estaria muito mais exatamente na razão pura kantiana do que na razão prática. E aí é interessante porque o Kelsen, a partir da sua concepção de uma teoria pura, tá? Ele vai diferenciar um pouco da concepção de razão pura em Kant, né? Veja, as palavras, os termos utilizados são os mesmos, né? A concepção kantiana do reine Vernunft, né? Teoria pura, tá? E a concepção kelseriana do reine Rechtslehre, né? Ou seja, teoria pura do direito, né? Então, reine em alemão, que vai significar, que pode ser traduzido por pura, no entanto, não tem os mesmos sentidos, pelo menos é o que a gente pode sustentar aqui na concepção kelseriana e na concepção kantiana. Por que isso? Porque, na verdade, o reine, o pura em Kant, está associado ao a priori, né? Está associado ao a priori. Ou seja, o conhecimento ou a razão pura em Kant está relacionado àquilo que a razão consegue elaborar após perceber o mundo exterior por meio dos sentidos, tá? Enquanto o reinen em Kelsen, ou puro em Kelsen, a teoria pura, está associado ao não misturado, né? De uma forma bastante prosaica, né? Imagine, por exemplo, entender que quando eu vou numa lanchonete e peço um leite, né? Ou seja, a pessoa vai perguntar assim: você quer o leite com café? Você quer o leite com açúcar? Você quer o leite com chá? Você quer o leite com chocolate? E você vai dizer: não, eu quero leite puro, né? Só o leite puro. Ou seja, a concepção do puro em Kelsen está associado exatamente a essa noção do não misturado, né? Na verdade, é muito difícil entender isso quando a gente vai para o universo do direito, né? É muito difícil compreender o direito sem estar misturado com as perspectivas sociais, com as perspectivas
éticas, filosóficas, morais, né? É muito complicado isso, né? Mas a concepção kelseniana é que a sua teoria, o seu estudo do direito deveria ser feito de forma pura nesse sentido. E aí, ainda mais, para se dar uma precisão, né, uma certeza nesse conhecimento, se deveria identificar, na verdade, o que de fato pertencia ao objeto da ciência jurídica. E o Kelsen vai identificar a ideia da norma. Então, se nós pudermos associar o positivismo à concepção kelseniana, nós não vamos dizer, na verdade, que o Kelsen seria o pai do positivismo. Eu posso dizer até que o Kelsen sequer seria o pai do positivismo jurídico, né? Porque o positivismo jurídico já vinha se construindo. O próprio historicismo no século XIX, né, tem essa visão formalista e positivista do direito também, né? A própria concepção da escola da exegese, né, na França, já no início do século XIX, também já trazia essa concepção positivista, né, a partir do momento em que o direito só poderia ser compreendido ou só poderia ser aplicado a partir, né, dos textos normativos produzidos pelo Estado. Mas observe um detalhe importante, né, que Kelsen vai criar um positivismo jurídico normativista, onde ele vai identificar a norma jurídica como aquele objeto preciso para se compreender, para se conhecer, para se estudar o direito. Observe um ponto importante, que não é tanto a aplicação do direito que é pura, né, mas a sua teoria. E aí Kelsen faz uma análise bastante curiosa, porque a aplicação do direito é um ato de vontade, né? O conhecimento do direito, ou seja, a teoria, a ciência do direito, é um ato de gnose, de conhecimento, né? De conhecimento. Por isso que ele vai diferenciar, por exemplo, um detalhe importante, entre o intérprete autêntico e o não autêntico do direito, né? Quem é o intérprete autêntico do direito? O intérprete autêntico do direito para Kelsen é o aplicador, porque o intérprete autêntico é aquele que interpreta uma norma que foi produzida pelo legislador e, ao interpretar uma norma para resolver um caso concreto, ele vai produzir uma outra norma, né? O intérprete autêntico, então, é aquele que interpreta uma norma para produzir uma norma. Já o intérprete não autêntico, como por exemplo o cientista do direito, ele interpreta a norma para produzir proposições jurídicas, né, no plano do conhecimento e não no plano da vontade de produzir no sentido de uma norma e decidir uma questão, decidir um conflito. Então é importante observar isso, porque a relação que Kelsen vai ter com Kant, né, não é tanto, me parece, no plano daquilo que o Kant entendia pelo conhecimento do direito, que seria a razão prática, né? Ou seja, para Kant, o conhecimento do direito é a razão prática, né? O conhecimento do justo se dá pelos imperativos categóricos, né? E não pela razão pura, não pela essa análise da condição de possibilidade do entendimento que se daria a partir da sensibilidade e posteriormente para as categorias do entendimento que seria o a priori em Kant. Não, na verdade, o Kelsen vai entender que esse conhecimento do direito, tá, se daria muito mais por um imperativo hipotético, né? Hipotético, ou seja, que justamente criaria aquela distinção importante em Kelsen entre a norma jurídica primária e a norma jurídica secundária, né? Então, quando se diz, por exemplo, que, vamos pensar aqui a norma do Código Penal, né? Artigo 121, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Bom, veja, observe que a norma, ela não diz é proibido matar, ela estabelece um imperativo hipotético, né? Se matar, tem tal respectiva pena, né? Então, na hipótese de acontecer isso, eu tenho uma consequência, né? Então, inclusive, o próprio Kelsen fazia uma crítica, né, a essa visão do imperativo categórico, que seria um imperativo, seria uma posição insuficiente, né, para se definir os deveres, para se definir quais são as obrigações. Por isso que o Kelsen adotava o imperativo hipotético. Eu precisaria prever uma hipótese de uma conduta e, posteriormente, atribuir a essa conduta uma sanção, tá? Por isso que o Kelsen entendia que não haveria direito sem sanção, né? Bem, então, observe que isso para a gente é importante,
Porque o conceito, a mera distinção é essa, né? A teoria pura do direito em Kelsen, tá? Difere um tanto quanto de razão pura em Kant. Por que isso? Porque, na verdade, se o Kelsen constrói o seu pensamento jurídico com base numa teoria pura, Kant não construiu o seu conhecimento do direito sobre uma razão pura, mas sobre uma razão prática, né? Se Kant entendia que para ele o puro, na verdade, significa o a priori, né, das categorias do entendimento, tá? Em Kelsen, o puro está relacionado, na verdade, ao não misturado, né? Ou seja, a ter que distinguir, por exemplo, ou separar, né, a noção de direito ou de normas jurídicas, precisamente, né, com a dimensão dos seus efeitos sociais, dos seus efeitos morais, dos seus efeitos econômicos, né, ou das suas implicações, né, por parte do poder político, e aí sim seria objeto de estudo de outros ramos de conhecimento, que não a ciência jurídica, especificamente dogmática, normativista, né, mas sim a sociologia, a economia, a ciência política, a filosofia, né? Então, esse é um ponto importante, porque o puro em Kant não parece que tem o mesmo sentido do puro em Kelsen. E é também a noção de que a dimensão do imperativo categórico em Kant, tá? Que estaria relacionado mais à sua razão prática e não à sua razão pura, para o conhecimento do justo, para o conhecimento do direito, tá? Diferentemente, em Kelsen, né, o conhecimento do direito estaria na concepção do puro como não misturado, né, mas numa perspectiva de uma categoria, de um imperativo hipotético, e não exatamente um imperativo categórico, né? Então, na verdade, só para a gente ter uma noção básica dessa tradição filosófica moderna, a relação entre Kelsen e Kant, né, a gente desenvolve essas análises bastante simples, né, ou seja, apenas uma abordagem superficial sobre esses dois monstros do pensamento ocidental, né, tanto o pensamento kantiano, tanto Kant quanto o pensamento aí de Kelsen, né, para a gente poder estabelecer algumas relações para compreender em termos fundamentais, né, o estudo do direito. Bom, espero que vocês tenham, né, curtido, né, essa análise feita aí, né, bastante simplória, bastante simples mesmo, bem superficial sobre essa relação entre os dois pensadores, tá? Espero que vocês deem um like aí, né, no vídeo, que vocês possam se inscrever também no canal para fazer alguns acompanhamentos e fazer algumas observações que lhe interessam. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.